Um julgamento tanto quanto estranho do STJD coloca o Internacional com punições severas para a sequência final do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, na preparação para encarar o Bragantino no próximo domingo no estádio Beira-Rio, o técnico Eduardo Cudê está recebendo mais do que um grande reforço na equipe titular, e sim 4 jogadores que voltam a ficar à disposição para essa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente também fala do post enigmático do uruguaio Carlos de Pena, que pode estar indicando uma saída no clube em 2024. E o mercado de transferências começa mais do que nunca a se aquecer. E Daverson pode ter uma disputa Grenal para a próxima temporada. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e a gente vai falar muito nesse vídeo do que foi esse dia 21 de novembro de 2023 no noticiário do Internacional, que tem uma notícia muito ruim em relação à estrutura do CT Parque Gigante, e por isso o Colorado treinou no Beira-Rio hoje pela manhã. Com muito calor, o técnico Eduardo Cudê está recebendo 4 reforços para a sequência final do Campeonato Brasileiro. A gente também fala sobre o titular, que esse sim todos esperavam que retornasse já contra o Red Bull Bragantino, e é uma grande novidade. A saída de Carlos de Pena e o Grenal pelo atacante Daverson. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora, então não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Inclusive, estou entrando agora em KTO.com, porque no momento que eu estou soltando esse vídeo, ainda não começou, mas já está para começar. Brasil e Argentina, o super clássico, e tu vai lá em KTO.com, tu que tá perdendo tempo e ainda não tem o teu registro, faz o registro e no primeiro depósito usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Colocou 100 pila, ganhou 120 para brincar lá na KTO, e tem Brasil e Argentina, e apesar do mau momento da seleção do Fernando Diniz, que vem de 2 derrotas consecutivas nas eliminatórias, o Brasil está pagando 2,54, o empate 3, e vitória da Argentina, que já pagou mais na KTO, agora pagando 3 antes do jogo. Vai lá e te diverte, claro, ganha uma graninha, tá certo? Bom, pessoal, começando pelo treinamento que aconteceu hoje no estádio Beira-Rio. Treino que foi com portões fechados hoje da delegação e do grupo de jogadores do Internacional no Beira-Rio. Por quê? Por conta das enchentes que estão aí por todo o Rio Grande do Sul, infelizmente. O CT Parque Gigante mais uma vez foi atingido. Na primeira enchente aí, há 2, 3 meses atrás, também havia sido atingido o CT Parque Gigante. O Inter tinha jogado uma rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Bahia. A gente estava lá, inclusive, em Salvador. E no dia seguinte, o Inter acabou, por sorte, entre aspas, por sorte, estando de folga. Os jogadores estavam voltando, trabalharam só na academia do CT Parque Gigante, mas o campo também estava com muitas enchentes, e vocês estão vendo aí as imagens. Mais uma vez, a enchente no Rio Grande do Sul acabou atingindo o CT do Internacional, por isso o grupo trabalhou no gramado do estádio Beira-Rio, e tem muitas novidades positivas para o técnico Eduardo Cudê. Mais um jogador liberado pelo departamento médico, o lateral esquerdo René, que vinha aí pelo menos no último mês se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Hoje trabalhou normalmente com o restante do grupo e fica à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, 18h30, no estádio Beira-Rio. Johnny já estava recuperado de uma entorse no tornozelo direito, também vai para o jogo. O Arangues recuperado de desgaste físico, mas esse, assim como o Alan Patrick, levou o 3º cartão amarelo na última rodada contra o Palmeiras, na derrota por 3-0 lá em Barueri, não joga contra o Bragantino. Arangues e Alan Patrick fora, René e Johnny à disposição, assim como o Ener Valencia recuperado de desconforto na coxa direita. O Dalbert segue lateral esquerdo no departamento médico com o Matheus Dias, que esse já está fora, inclusive, da temporada 2023, com lesão muscular na coxa direita. A possibilidade de baixa, que pode assustar aí o torcedor, mas enfim, tem que ser trazida aqui, é em relação ao Vitão. Ele saiu mais cedo nessa atividade, que foi com portões fechados. O que me relataram é que ele não estava sentindo muito, mas acabou sentindo parte física e pode ser um desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, Arangues, Alan Patrick e Dalbert praticamente fora, esse também no departamento médico, e agora o Vitão passa a ser uma dúvida. Um provável Inter de Rocher, que vai retornar da seleção uruguaia, Bustos na lateral direita, Vitão
se tiver condições. Se não tiver, Igor Gomes e Nico brigam por uma vaga, ao lado do Gabriel Mercado na zaga e o René retornando à lateral esquerda. Abrindo o meio de campo, o primeiro volante Johnny, mais à frente o Bruno Henrique na vaga do Arangues, Maurício e Wanderson, e a dúvida no ataque. Na vaga do Alan Patrick se joga Luiz Adriano ou Pedro Henrique e o Ener Valencia no comando de ataque. Bom, também foi importante no noticiário do Internacional nessa terça-feira, dia 21 de novembro, o julgamento do STJD referente àquele jogo contra o Curitiba, a derrota do Inter por 4-3 no Estádio Beira-Rio, em que o Vitão foi expulso, uma chegada mais forte, acabou pegando no STJD no julgamento somente um jogo de suspensão, que ele já cumpriu na outra rodada contra o América Mineiro. E aí, o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol, Felipe Becker, também foram julgados no STJD porque xingaram o árbitro, enfim, tiveram alguns lances polêmicos que o presidente acabou descendo ali no túnel que dá acesso aos vestiários da arbitragem dos times, acabou xingando o árbitro da partida, assim como o vice de futebol, Felipe Becker, que o presidente Alessandro Barcelos foi absolvido do caso, porém, o vice de futebol, Felipe Becker, ele recebeu 20 dias de suspensão. O que é uma suspensão para um dirigente? É não frequentar o vestiário no estádio, não poder dar uma entrevista pós-jogo ou pré-jogo, enfim, não é algo tão grandioso, ainda mais para uma reta final de Campeonato Brasileiro, em que o Inter não briga por tanta coisa assim, mas o Inter ainda assim vai recorrer no STJD para tentar livrar o Felipe Becker. Ele pode acabar levando somente uma advertência nesse caso, tá certo? Bom, pessoal, avançando para mercado de transferências e pensando na próxima temporada 2024, claro, o Inter tem um pleito eleitoral aí no final do ano, no dia 9 de dezembro vai se definir Alessandro Barcelos ou Roberto Melo, quem será, de fato, o próximo presidente do Inter no próximo triênio. Inclusive, ontem à noite estive no lançamento oficial da candidatura do atual presidente, candidato à reeleição Alessandro Barcelos, assim como estivemos, obviamente, no lançamento da candidatura do candidato da oposição, Roberto Melo, e, inclusive, troca de farpas, deu uma baixada no nível já esse pleito eleitoral do Internacional. É importante a gente ficar de olho. Eu trouxe mais detalhes no vídeo de ontem à noite. Mas, falando sobre 2024, a gente tem que falar muito sobre chegadas, obviamente. O Inter quer reforçar o elenco, mas também sobre saídas. E uma possibilidade de saída, eu até vou trazer um vídeo com todas as possibilidades, mas a mais recente, e aí contou com um post até no Instagram bem enigmático, é do uruguaio Carlos de Pena, meia volante, principalmente, segundo volante, mas também joga como meio campo pelo lado direito, já jogou até de lateral esquerdo, essa é a verdade, o uruguaio Carlos de Pena, porque ele foi até o seu Instagram recentemente e colocou fotos comemorando gols com a camiseta do Internacional e colocou: "No quiero volver a verte, quero verte a volver". E aí gerou um grande rebuliço em redes sociais. Muita gente veio me perguntar, inclusive, se tinha algum indicativo de saída do Carlos de Pena. Eu fui falar com algumas pessoas do bastidor do Internacional que me relataram que o de Pena, sim, tem incomodações em relação ao seu momento dentro de campo. Vale lembrar que no vice-campeonato brasileiro do Inter, com o Mano Menezes em 2022, o de Pena era um dos principais jogadores, estava jogando muita bola, era titular como segundo volante. No início do ano, começou mal e também como titular, e hoje é reserva no time do técnico Eduardo Cudê. Ele tem 31 anos hoje, o Carlos de Pena, 51 jogos na temporada, ele entrou bastante no segundo tempo das partidas, com só 5 gols e 7 assistências. Claro, tem esse contexto de reserva do Carlos de Pena, mas pelo que eu ouvi no bastidor, ele não deve deixar o Internacional, tá? Ele tem contrato até dezembro de 24, ele veio do Dinamo de Kiev naquela guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda perdura, então os contratos congelados de jogadores que estão em Rússia e Ucrânia seguem acontecendo, só que o Inter conseguiu, porque ele tinha contrato até o fim do ano, conseguiu pegar o de Pena em definitivo praticamente de graça. É um jogador importante, um dos líderes desse elenco, tem uma ótima relação, principalmente com os gringos do elenco do Internacional, deve ficar para a próxima temporada, apesar de ter causado esse rebuliço aí nas redes sociais. Para fechar, Daverson, eu falei e eu trouxe um vídeo hoje à tarde sobre o Daverson, atacante de 31 anos do Cuiabá, e eu trouxe alguns detalhes sobre o interesse do Inter nesse jogador dos dois lados da eleição, tanto do candidato à reeleição Alessandro Barcelos, quanto do candidato da oposição Roberto Melo. E o grande detalhe é que o Inter não é o único clube interessado no Daverson. Até para contextualizar aqui mais uma vez, o Daverson não vai ficar no Cuiabá para a próxima temporada. Pelo que eu apurei, ele tem um dos principais salários do elenco, é cerca de R$350 mil mensais. Só que o grande detalhe, para um clube do tamanho do Internacional, isso não é um salário tão absurdo assim, ainda mais no contexto lá do Cuiabá, ele é titular. No contexto do Inter, ele viria, pelo menos no que a gente tem de versões dos dois lados da eleição, para ser um substituto para o Ener Valencia enquanto ele estiver na seleção,
que a gente sabe ele é muito convocado para a seleção equatoriana, ou também jogar ao lado do Ener Valencia. O Inter pensa em um 9 para jogar junto com o Valencia na próxima temporada. O Maurício pode acabar sendo vendido, aí o Alan Patrick poderia mudar de função, enfim, envolve N situações. Mas o Daverson interessa os dois lados da eleição do Internacional, assim como interessa ao Grêmio. Tá? E essa é a possibilidade, um Grenal por Daverson. A gente já ouviu de pessoas importantes do Grêmio também nos bastidores o forte interesse e o forte apreço que o atual presidente Alberto Guerra tem pelo Daverson. Então pode ser que pinte, quem sabe, um Grenal sim pelo atacante de 31 anos do Cuiabá. É um dos principais jogadores, 17 gols, mais de 2, 3 assistências também na temporada. Não tenho o que falar do Daverson, ele foi campeão brasileiro, campeão da América pelo Palmeiras. Acho que seria um bom reforço também para o Internacional, tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto amanhã já para falar mais do Internacional. Volto direto do Beira-Rio, porque amanhã pela manhã tem treinamento também, a gente vai poder acompanhar um pouco da atividade, eu vou trazer mais detalhes por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.